cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está chegando, como sempre, recheadaço de muita informação para você, aqui na Rádio que Toca Notícia e sempre tocando de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele, o doutor da equipe Parada dos Esportes, o nosso querido Paulo Roberto de Carvalho. Daqui a pouco bate-papo mais do que especial com o Lauro de Souza Júnior, mais conhecido como Lauro Pinda, o técnico da Seleção Olímpica de Canoagem, técnico, claro, do Isaquias Queiroz. O Obed de Pinda sabe muito da canoagem e tem um legado muito especial e a gente vai conversar bastante com ele sobre Olimpíadas, sobre a canoagem no Brasil, sobre a escolha dele pela canoagem. Não é um esporte tão popular assim, até o Isaquias conquistar o que já conquistou até agora. A gente vai saber de tudo isso dele, do Lauro Pinda. Daqui a pouco tem ela, Daniela Esperon. Ela vem falando sobre a Taça Libertadores da América. Só falta o Fluminense para fechar o quarteto fantástico brasileiro nas semifinais da Libertadores. Palmeiras já garantiu vaga, Flamengo garantiu vaga ontem, Atlético garantiu vaga ontem também, Fluminense joga hoje e também, quem sabe, garantirá uma vaga e teremos Fla-Flu se o Fluminense conquistar a vaga. E a outra semifinal, Atlético Mineiro e Palmeiras. Que semifinal espetacular da Taça Libertadores tá pintando por aí. Vamos falar de futsal. Daqui a pouco o goleiro Matheus e o ala Ronei falam sobre a partida de logo mais contra o Magnus, a equipe de Sorocaba, na semifinal, jogo único do Campeonato Paulista de Futsal. Vamos repercutir ainda o futebol feminino. Ontem, você sabe, o Valtencir já informou no finalzinho do Parada a derrota de virada e dolorida do São José contra a Ferroviária de Araraquara. E a jogadora, a Ju Oliveira, ela vem para falar sobre a partida, as impressões dela sobre o jogo de ontem, a derrota do São José 4-2 de virada. E claro, teremos a participação dele, o melhor de todos, o querido Valtencir Vicente, para atualizar as informações dos clubes da nossa região. Tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean do seu Otávio começou em Taubaté, expandiu para o Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. Esta é a Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. Eu falei um Vinac agora que parecia um nhaque da Cleibon, lembra? Beleza. Olha a referência do Vieira. Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, como sempre, com a apresentação deste que vos fala, Vieira Júnior. A produção é da Usina de Ideias, Chaga Júnior e Celso Gomes. Direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, o psicodélico Ed Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E para começar legal, para começar bacana o Parada de hoje, vamos de opinião.
Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião do nosso Parada dos Esportes de hoje, de toda quinta-feira, é dele, do nosso querido Paulo Roberto de Carvalho. Diga aí, Paulinho. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Vieira, amigos ligados aqui no Parada. Tô de olho na Libertadores, Sul-Americana, campeonatos que estão chegando ao fim, logo as finais. Na Libertadores, supremacia brasileira, equipes que estão chegando aí pra final. Você veja como aconteceu no ano passado, deve acontecer também nessa temporada. De um lado já temos Atlético e Palmeiras que vão brigar por uma vaga à final, e do outro lado o Flamengo, que espera o vencedor de Barcelona e Fluminense. O jogo acontece logo mais, jogo de volta, e eu entendo que qualquer um desses que passe não será páreo para esse momento que vive o Flamengo. Teve aquele deslize lá contra o Internacional, mas o Flamengo está sobrando, essa é a realidade. Então provavelmente uma final brasileira na Libertadores mais uma vez. Na Sul-Americana também pode pintar uma final brasileira. De um lado está lá o Bragantino esperando o vencedor de Santos e Libertad, e do outro o Peñarol, que espera Atlético do Paraná ou o LDU. As partidas de volta acontecem logo mais. Mas o que eu observo é que caiu muito o futebol sul-americano. As equipes que eram aqueles adversários fortes que vinham aqui, ganhavam dos brasileiros e em casa mantinham a tradição de vencer, olha, estão perambulando por aí, como Independiente, São Lourenço, Boca, o Colo-Colo, Atlético Nacional, Del Valle, e por aí vai, aqui embaixo, Peñarol, Olímpio, Cerro, equipes que perderam seus principais jogadores, aqueles que não foram para a Europa ou outro continente, vieram aqui para o Brasil. Essa é que é a realidade. Então ficaram sem suas melhores forças, sem seus melhores jogadores, então fica fácil, né, levar no bico esses times. E agora tem uma situação que está acontecendo agora, que os clubes estão indo na base desses times e pegam aqueles jogadores que seriam a reposição. Então tá ficando difícil para os demais times, para os demais países aqui da América do Sul, e isso é refletido na Libertadores, como nós temos visto nos 2 últimos anos. E vai acontecer mais, viu, gente? Porque há um grande investimento dos clubes do Brasil, principalmente nessa questão de base da Sul-Americana. Você veja, no Brasil, os principais times que estão brigando aí no Campeonato Nacional, o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo que está chegando, são aqueles que estão lá na fase decisiva da Libertadores. Então fica bem difícil para os demais clubes sul-americanos fazer frente ao futebol brasileiro no atual momento. É isso que nós temos percebido e é isso que deve ser confirmado nos próximos dias, nas decisões que vão acontecer. Eu repito que, aliás, eu observo que as decisões vão acontecer no dia 20 de novembro, acontece a Sul-Americana, e no dia 27 de novembro a Libertadores, ambas partidas decisivas no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. E com certeza presença brasileira, se não nas duas competições, na Libertadores parece praticamente certo. É isso aí, amigos, continuem ligados aqui no Parada dos Esportes. Obrigado, Paulinho, um grande abraço para você. O comentário de toda quinta-feira é de Paulo Roberto de Carvalho. Agora 4h14, é com enorme prazer que a gente tem um convidado muito especial, é o Lauro de Souza Júnior, mais conhecido como Lauro Pinda, técnico da Seleção Olímpica de Canoagem, técnico, claro, do Isaquias Queiroz, está conosco para falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória dentro da canoagem brasileira. Tudo bem, Lauro? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Opa, boa tarde aí a todos os ouvintes aí da rádio. É um prazer estar falando com vocês e estar dividindo um pouquinho aí dessa história aí, dessa conquista aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Maravilha. Lauro, vamos começar do começo. Como é que pintou, como é que surgiu a ideia de partir para a canoagem? A gente sabe que toda criança, de repente, vai para o futebol, que é o mais tradicional, um vôlei, tem bastante handball nas escolas, tem bastante vôlei nas escolas. Como é que o Lauro foi para o lado da canoagem? Então, na minha infância, eu sempre tive assim sempre pratiquei várias modalidades, né? Participei de atletismo, ginástica, vôlei,
natação, e no ano de 99 eu conheci a canoagem, cara, e foi amor, foi paixão desde o primeiro contato ali com a modalidade. E desde então eu não saí mais desse mundo aí da canoagem. Bacana. E obviamente você teve o incentivo dos seus pais quando você decidiu ir pelo lado da canoagem. Ah, com certeza. Teve um momento em que eu tive que me mudar, né, de cidade, de estado, né, para estar seguindo na canoagem. Eu me mudei para Cascavel, no Paraná, e se não fosse o incentivo, o apoio, né, dos meus pais, eu não teria conseguido me manter na canoagem nesse momento. Entendi. Até desculpa a pergunta, mas Cascavel é um polo fortíssimo em termos de canoagem no Brasil? Ou na época era, não é mais? Como é que é Cascavel em relação à canoagem? Por que canoagem? Por que Cascavel, perdão? Então, Cascavel tinha uma equipe muito forte naquela época e eu fui convocado para fazer parte da seleção de base do Brasil. E surgiu a oportunidade de estar indo treinar em Cascavel. Aqui em Pinda estava num momento complicado, porque não tinha mais a represa que nós treinávamos, né? Teve um problema na barragem e a represa teve que secar. E aí nesse momento surgiu essa oportunidade, aí eu fui para Cascavel e logo em seguida eu já ingressei na faculdade, né? E já estava em mente, já tinha decidido na minha cabeça que eu queria ser treinador de canoagem. Olha que bacana. Em que momento ou em que situação te deu aquele start que a sua carreira vencedora seria como treinador e não como atleta? Então, eu sempre fui muito dedicado como atleta e eu percebia que, assim, mesmo eu me dedicando muito, eu não conseguia ser o melhor no meu país, né? E eu comecei a entender que, para mim, ter condições de competir em alto nível, a nível mundial, eu teria que competir como treinador. Como atleta, eu não tinha as habilidades aí necessárias para estar entre os melhores aí do mundo, né? E aí eu já tinha em mente que eu queria seguir uma carreira como técnico de canoagem. Ô Lauri, como é que foi o começo como treinador? Obviamente todo mundo tem um começo com dificuldades, com aprendizado. Como é que foi esse começo, a sua transição de atleta para treinador até você chegar à seleção brasileira? Então, eu ingressei na faculdade de educação física, né? Porém a faculdade não nos ensina, né, as especificidades das modalidades, né? Certo. Então, assim, a gente buscava conhecimento, naquela época não tinha esse boom que tem hoje de internet, né? Que hoje você consegue acesso muito mais fácil, mas a gente sempre estava olhando vídeos na internet, pesquisando coisas relacionadas ao treinamento da canoagem, né? E tentando aprender. E eu fundei um clube em Cascavel e passei a visitar o treinamento de outras modalidades, de basquete, handebol, e comecei a recrutar alguns atletas, convidava esses atletas para conhecer a canoagem. E dali eu consegui formar uma equipe com alguns atletas fisicamente selecionados, né? E com pouco tempo eu consegui ter sucesso. Eu lembro uma vez que teve uma convocação para um campeonato pan-americano de canoagem das categorias de base, e dos 6 atletas que foram convocados, 4 eram meus. Então, desse momento em diante, eu passei a ser convidado para estar sendo o treinador da seleção de base do Brasil. Perfeito. E, obviamente, você sendo o treinador de base do Brasil, foi aí que você começou a se aproximar, ou até mesmo antes, aí você vai explicar também, junto com o Jesus Morlan, né? Que foi o grande treinador da seleção brasileira, que você está seguindo os passos dele, por sinal, muito bem, né? Aí no ano de 2013, a Confederação Brasileira de Canoagem formou uma equipe permanente, né? E eu vim morar novamente para São Paulo para dirigir essa equipe. E naquele ano o Jesus chegava no Brasil. E aí, por coincidência, eu fui a pessoa que fui buscá-lo no aeroporto, né? E ali já começou uma amizade. E desde então a gente sempre muito próximo. Passou um tempo, ele me fez um convite para que eu começasse a trabalhar com ele como assistente técnico dele. E ali eu enxerguei a oportunidade que eu precisava para estar evoluindo, né, como profissional, e passei a morar com o Jesus no apartamento dele e dividir todo o dia a dia, né, dos treinamentos
foi o momento que eu consegui pegar muito conhecimento com ele, né? Ele sempre disposto a me passar o conhecimento também. Foi muito importante essa relação com ele para a minha carreira profissional. Os grandes mestres são esses que dividem o seu conhecimento, que tem cara que é bom naquilo que faz e guarda para si, tem medo que as pessoas ultrapassem os seus feitos, mas ele não, ele fez diferente, ele dividiu o seu conhecimento e você soube aproveitar muito bem. Queria que você falasse um pouquinho dele, para quem não é muito ambientado com a canoagem, para quem não está muito acostumado, até ouve esse nome Jesus Morlan, não sabe nem de quem a gente está falando. Queria que você mesmo falasse, porque você tem gabarito para falar sobre ele. Quem foi Jesus Morlan? Então, Jesus Morlan, ele foi um treinador, né, da canoagem. Ele é um espanhol. Ele treinou desde o início da carreira um atleta que se chama David Cal, que é o atleta espanhol mais vitorioso, né, do esporte olímpico na Espanha. E com todo esse histórico, ele veio para o Brasil depois, conquistou também mais 3 medalhas aí com o Isaquias. Então, o Jesus Morlan, ele encerrou a carreira dele, né, a vida dele, com 8 medalhas olímpicas em 8 provas disputadas. E era considerado aí um dos maiores treinadores do mundo aí da canoagem. E também, entre outros esportes, ele ficou muito amigo do Bernardinho, né, aqui no Brasil. E o Bernardinho admirava muito ele pela forma de ser dele, né? E assim, um ícone aí do esporte mundial. E o Jesus Morlan, infelizmente, nos deixou em 2018, vítima de um câncer no cérebro, ao qual ele lutou, mas foi vencido por essa doença maldita. E você esteve com ele nos últimos momentos, né, Lauro? Eu praticamente estava todos os dias junto, né? Infelizmente, até fui eu que encontrei ele em óbito, né? E em 2018. Então, foi um momento bem difícil, assim, porque o Jesus era o grande mentor, né, da equipe, foi o meu grande mentor, e foi uma perda, assim, que a gente sabia que poderia acontecer, mas você só cai a ficha mesmo na hora que acontece, né? Foi realmente uma perda muito grande para o esporte, ele que tinha uma vida todinha pela frente, mas são percalços da vida. E você, a partir do falecimento dele, naturalmente acabou assumindo a seleção brasileira principal, não é isso? Isso. Na verdade, no momento que eu tive que comunicar aos atletas, né, do falecimento do Jesus, naquele momento, eu me lembro que o Isaquias ainda estava chorando, e aí veio conversar comigo e falou: a gente quer que você seja o treinador, a gente não quer outro treinador, a gente quer que você dê a continuidade. Que bacana. No trabalho que o Jesus estava fazendo. E também o Comitê Olímpico também tinha total confiança também, e aí a gente decidiu então encarar esse desafio aí de levar a equipe até os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu acredito para você um mix de emoções. Você está perdendo um amigo, está perdendo uma referência, um ídolo, que foi o Morlan, você acabou de perder, ao mesmo tempo tem que comunicar para os atletas uma situação como essa e você receber esse feedback dos atletas. Nós queremos você para dar continuidade naquilo que o Morlan fazia. Para você deve ter sido talvez um dos ápices da sua carreira, não? Foi assim, foi um momento triste, mas um momento também que eu vi que eu tinha confiança, né, da equipe, dos atletas, né, e também do Comitê Olímpico, da Confederação, porque foi unanimidade, assim, né, e a escolha para que eu conduzisse a equipe. E, assim, foi uma responsabilidade muito grande, porque você substituir um trabalho de grande sucesso, a margem para você não ter sucesso é muito grande, né? Porque qualquer coisa que não fosse uma medalha de ouro ou uma medalha de prata, você estaria regredindo o resultado, né, do passado. Então foi uma responsabilidade muito grande, assim, estar conduzindo a equipe aí nesses Jogos Olímpicos de Tóquio. Me diga uma coisa, obviamente que o Isaquias é um fenômeno da canoagem, e lógico que eu também não sou um especialista, mas aquilo que a gente acompanha, o Isaquias é um fenômeno, mas você acredita também que pelo fato do Isaquias ter passado pelas mãos do Jesus e também agora com a continuidade do seu trabalho, o Isaquias se tornou quem ele é como atleta?
Não, com certeza. É aquilo que a gente costuma falar, né? E eu conversava muito com o Jesus e ele sempre falava. Um grande atleta na mão de um treinador que não tem capacidade, ele não vai ser campeão, ele vai ser mediano, né? E então, assim, quando o Jesus chegou ao Brasil, ele deu um salto muito grande, né? No nível, né, dos atletas, como geral, e do Isaquias principalmente. E a gente veio conseguindo dar continuidade nessa evolução e isso ficou à mostra aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Entendi. Agora, falando um pouquinho já de Tóquio, ao qual você está diretamente ligado nas conquistas, ou melhor, na conquista do Isaquias. Primeiro, vamos falar do C2, onde o Isaquias tinha como seu principal, era o seu companheiro de treinos, né, e seria o companheiro dele na disputa, o Erlon Souza, mas ele acabou se contundindo. E eu sei que é muito difícil a gente falar hipoteticamente, mas por aquilo que você conhece dos atletas, pelos resultados que foram obtidos lá, pelos tempos, se o Isaquias tivesse a companhia do seu fiel escudeiro ali, o Erlon Souza, uma medalha no C2 era bem provável para o Brasil? Com certeza. Com certeza, as nossas perspectivas, né, era trazer 2 medalhas de Tóquio, né? Mas infelizmente a gente teve que substituir, né, em cima da hora aí. A gente ainda continuava com a expectativa de medalha, mas a gente já sabia que poderia não vir por conta de ter tido pouco tempo, né, de trabalho também. Sim. Com a nova dupla. E também fisicamente tinha uma diferença aí também entre o Erlon e o Jack Goldman, que foi quem representou com o Isaquias lá. Então a gente sabia que poderia não vir com essa nova dupla pelo fato de ser um atleta novo ainda e também ser uma dupla nova, sem tantas horas de trabalho juntas, né? Mas a gente ficou, assim, queríamos a medalha, mas ficamos satisfeitos porque o barco foi muito competitivo, né? Conseguiu aí ficar na 4ª colocação e a gente entende aí que para a França, para Paris, aí a gente vai conseguir voltar aí a brigar por uma medalha na dupla novamente. E a tendência, obviamente, se o Erlon ele se recuperar, e vai se recuperar, ele volta a ser o companheiro do Isaquias. Olha... Ou depende dos resultados do Jack, ou de repente aparecer um outro canoísta que possa superar aí o Erlon. Com certeza, o Erlon é um grande atleta, né? A gente espera que ele volte, né? Que ele se recupere. Sim. Mas tanto o Erlon quanto até mesmo o Isaquias, para o próximo ciclo, eles têm que confirmarem, né, as expectativas em cima deles de serem os melhores atletas do Brasil para estarem em Paris, né? Porque tem também uma geração nova aí vindo, né? Mas com certeza o Isaquias, o Erlon, o Jack são aí os favoritos aí para estarem representando o Brasil em Paris. Pensando no Isaquias, que é a principal referência hoje, por aquilo que você conhece da canoagem, o Isaquias tem pelo menos mais um ciclo olímpico, mais 2, como é que funciona na canoagem isso? Então, mais um com certeza. Uhum. Né? Ele vai estar aí ainda no ápice aí da tua forma, né? E o que seria o terceiro jogos, o 4º jogo deles, aí não sei, depende muito do interesse do Isaquias, da vontade dele, né? Uhum. Se ele quiser, eu acredito que ele consiga ainda para Los Angeles, né? Mas aí depende muito também de como vai ser Paris, de como vai ser os resultados em Paris, da motivação que ele vai ter. Fisicamente eu não tenho dúvidas que ele pode, mas depende muito do momento que ele vai estar psicologicamente, né? E o Jack, ele pode surpreender também, ele chegar como um dos favoritos para a França? É muito cedo ainda para fazer uma previsão como essa? Olha, eu acho que assim, no barco individual é um pouco precipitado, né? Porque costuma aparecer muitos atletas aí de um ciclo para o outro, mas no barco de dupla nós temos uma novidade para Paris, que a distância mudou, né? Em Tóquio agora foi 1.000 metros e para Paris o barco de dupla passa a ser 500 metros. Nossa! E na distância de 500 metros nós temos uma grande tradição. O Isaquias é tetracampeão mundial, né, no C1 500, e na dupla nós já ganhamos diversas provas. Dificilmente a gente
perde uma prova nessa distância, e a gente imagina que a gente chega muito forte para Paris nessa distância aí de 500 metros na dupla. Entendi. Ô Lauro, pra gente fechar, infelizmente o tempo é curto e eu queria ficar aqui com você o programa inteiro, mas infelizmente não dá. As Olimpíadas de Tóquio terminaram ontem praticamente. Como é que agora o ritmo de treinamento de vocês, o pensamento, quais as próximas competições vocês têm pela frente, como é que vai funcionar isso? Então, o Isaquias ele vai ter um período maior de férias, né? Ele vem de 2 ciclos olímpicos pesados, esse último com toda essa questão da pandemia também, acabou se tornando um ciclo muito pesado e fisicamente ele chegou no limite dele, né? E precisa de uma recuperação. Então, assim, esse ano o Isaquias não compete mais internacionalmente, ele compete só os eventos nacionais e vai tirar um pouquinho o pé do acelerador nos treinamentos. A gente volta a treinar intenso mesmo, muito próximo aí do final do ano. E já os outros atletas, eles têm um período menor de férias e logo a gente retorna aí já ao treinamento com eles. E os outros atletas têm alguma coisa internacional, alguma coisa especial ainda para este ano? Então, nós temos um trabalho com as categorias de base, né, e os atletas sub-21 do Brasil, eles têm os Jogos Pan-Americanos da categoria sub-21 e a gente pretende estar indo com uma equipe para lá para lutar aí por medalhas também. Maravilha. Lauro, quero te agradecer, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN, pelo menos para nós, para os ouvintes, ficou conhecendo um pouquinho mais da canoagem, o papo foi muito bacana e de repente fica o convite para você voltar aqui e contar mais história da canoagem, combinado, Lauro? Não, combinado, um prazer enorme aí estar dividindo com vocês, agradeço também pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho sobre a nossa modalidade aí para vocês e quando quiserem, com certeza eu volto a estar falando aí com os ouvintes da CBN. Legal, Lauro, um grande abraço, obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o Lauro Pinda, o Lauro de Souza Júnior, técnico da Seleção Olímpica de Canoagem, técnico do Isaquias Queiroz, também do Erlon Souza, que infelizmente não pôde estar presente por uma contusão, se não me falha a memória, no fêmur. O Jack Goldman, que foi o representante do Brasil junto com o Isaquias, ficaram na 4ª colocação. O Jack tem apenas 22 anos, com certeza vai brilhar muito, aí vai dar alegrias para a canoagem brasileira. Aliás, já está dando alegrias para a canoagem brasileira e o papo foi bem bacana. O Parada dos Esportes tem essa diversidade, trazer aí outras modalidades também para a gente conhecer um pouquinho e saber que gente aqui da nossa região, como o Lauro, que é daqui de Pinda, tá brilhando na seleção brasileira de canoagem com um trabalho sério, aí seguindo os passos do grande mentor aí do Isaquias, o Jesus Forlan, o espanhol que foi o técnico do Isaquias e da seleção brasileira nas Olimpíadas aqui do Rio e infelizmente faleceu em 2018, tá certo? 4h33, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem o Repórter CBN e tem muita informação depois do intervalo com Valtencir Vicente. Tem Libertadores, tem futsal, tem futebol feminino e claro, o melhor de todos, o Valtencir Vicente. É rapidinho, já voltamos, Repórter CBN na agulha. CBN, Parada dos Esportes. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Quinta-feira, 19 de agosto de 2021. O Brasil tinha mais de 57 mil pessoas reconhecidas como refugiadas no fim do ano passado. O número foi divulgado pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que é vinculado ao Ministério da Justiça. O total de pedidos de refúgio realizados em 2020 foi 65% menor que o verificado no ano anterior, com um pouco mais de 21.500 solicitações. A maior parte dos refugiados no Brasil é formada por venezuelanos. Na sequência aparecem sírios e congoleses.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que ficou horrorizado com as cenas que viu ontem à noite no Mineirão, que recebeu 17 mil torcedores para o jogo entre Atlético Mineiro e River Plate pela Libertadores. Ele afirmou que a partida era um evento teste que acabou reprovado. Alexandre Calil disse não ter nenhum receio de voltar atrás e fechar tudo de novo. Houve aglomeração na entrada e na saída do estádio e muitos torcedores não usaram máscara de proteção contra o coronavírus. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 14 pessoas suspeitas de envolvimento com a milícia. A ação foi realizada em vários pontos da capital fluminense e na região metropolitana. Os policiais também desarticularam 2 depósitos de gás e provedores de internet clandestinos, além de lojas de produtos piratas. Um ex-jogador da seleção de base do Afeganistão foi identificado como uma das vítimas do tumulto ocorrido no aeroporto de Cabul. Segundo a imprensa local, o jovem de 19 anos de idade foi uma das pessoas que tentaram se agarrar a um avião militar dos Estados Unidos em plena decolagem. Ainda não foram esclarecidas as circunstâncias em que o corpo do rapaz foi identificado. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fast Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fast Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fast Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes.
Muito bem, 4h39, foi bacana o papo, né, com o Lauro Pinda, muito bacana, esclarecedor aí, é legal a gente falar sobre outros assuntos. 4h39, de volta com Parada dos Esportes para falar de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos. Para melhor atendê-lo, tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, só tem gostosura lá na Padaria Flor de P. Antes do Volta em Sir Vicente, deixa eu colocar a Daniela Esperon, como diz o Fonseca, ela espera muito, então ela vai vir aqui, que ela tá louquinha para falar, ela vai trazer informações sobre a Taça Libertadores da América, hein? Ontem o Atlético Mineiro com um placar clássico de 3-0 e o Flamengo numa nova goleada garantiram vagas nas semifinais e hoje tem o Fluminense, quem sabe sacramentando aí uma semifinal todinha ela brasileira. Chega mais, Daniele! Mais 2 brasileiros conquistaram a vaga nas semifinais da Libertadores da América. O Galo voltou a vencer o River, mas desta vez por 3-0 e no Mineirão, com a presença do seu torcedor. Os gols foram marcados por Zaratio, que balançou as redes 2 vezes, e Hulk. Cuca valorizou a boa atuação da sua equipe diante de um time que é 4 vezes campeão do torneio. Tem um excelente time, um excelente treinador e nós vencemos 2 vezes um gigante, né? Não é porque vencemos que ganhamos de uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, que propõe jogo, 3-0 e ele jogando no minuto 45, 46 como se tivesse por uma bola. Então a gente tem que parabenizar também o River pela campanha que fez, pelo jogo que fez, soube perder, o que é coisa de grandes, né? De gigantes, assim como eles são. Com essa classificação, uma semifinal já é brasileira. Atlético Mineiro e Palmeiras vão medir forças para ver quem chega na final. Do outro lado, o Flamengo confirmou o favoritismo e voltou a golear o Olímpia, dessa vez no Mané Garrincha por 5-1. A torcida acompanhou os gols do rubro-negro, que foram marcados por William Arão, Gabigol 2 vezes, Bruno Henrique e Salcedo contra. O rubro-negro, mesmo com uma boa vantagem, não tirou o pé e seguiu pressionando em busca de mais gols. Renato Portaluppi explica se isso se deve à qualidade do elenco ou se é um pedido dele. Não, independente do elenco, é uma exigência que eu faço pro meu grupo, eu cobro muito isso deles. O maior respeito que você pode ter pelo adversário é você fazer os gols, sem tirar onda, sem dar chapéu, sem dar caneta, e nisso o meu grupo é muito sério, meu grupo cria bastante, tem aproveitado as oportunidades, então se tem a chance tem que fazer gols. Eu acho que esse é o objetivo, até porque quanto mais gols a gente fizer, mais tranquilidade vai dar para toda a equipe. O rubro-negro chega com moral para a semifinal e aguarda o adversário que sai do confronto desta quinta-feira entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil. O tricolor vai jogar fora de casa e não terá vida fácil. Precisa vencer ou empatar por qualquer placar acima de 2-2 para ficar com a vaga. E caso isso aconteça, será outra semifinal totalmente brasileira, inclusive com um clássico regional, Fla-Flu. Com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Obrigado, Daniela Esperon, sempre trazendo boas informações sobre Libertadores, Campeonato Brasileiro. A Daniela Esperon fala de tudo também, tá certo? 4h43, deixa eu mandar um abraço pro seu Hélio Alves, tá sempre acompanhando o Parada dos Esportes. Ele disse o seguinte, que ele gostou da entrevista e o assunto canoagem e que ele vai praticar lá no Pantanal. Seu Hélio é uma figuraça. Seu Hélio vai lá pescar pacu no Pantanal. Que beleza, com a camisa do Parada, hein? 4h43 agora, o momento mais esperado deste programa. O momento em que ele vai desfilar o seu conhecimento, vai falar sobre tudo e todos os esportes. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Não veio, Valtencir. Achei que o Valtencir tava aí, ele não tá. Que coisa, caiu a linha do Valtencir. 4h43, eu achei que o Vavi tava ali já. E já tava clipado. Cadê o Valtencir Vicente? O povo pergunta, cadê Valtencir? Alô, Valtencir, cadê você? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu falar de futsal aqui, depois o Valtencir vai complementar as informações do futsal. Fui pego na curva agora, hein? Que beleza. Mas deixa eu falar o seguinte, ó, o São José Futsal vai enfrentar hoje... Daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, a bola rola lá no ginásio em Sorocaba. Tem Magnus Sorocaba, né? O time de Sorocaba contra a equipe do São José, semifinal, jogo único do Campeonato Paulista de Futsal.
E, como eu disse, é jogo único, né? E o Chaga Júnior, a nossa usina de ideias, a nossa produção, ele separou aqui a palavra do ala Roney e também do goleiro Matheus. O ala Roney, ele fala com relação à partida, né? Como deve ser o estilo de jogo do São José contra a equipe de Sorocaba, a equipe do Magnus. Logo mais, daqui a pouquinho, lá em Sorocaba. Diz aí, Roney. Muito rápido, time marcando bem, atacando muito. Isso está favorecendo muita gente dentro de quadra, o comportamento da gente dentro de quadra. E esse jogo contra o Magnus não vai ser diferente. O foco é passar para a final e, mesmo fora de casa, jogar do mesmo jeito que a gente joga dentro do nosso ginásio. Sempre para frente, sempre em busca do gol e do resultado positivo. O Roney também entende que o foco do time está fazendo diferença a favor do São José nas competições. Todos nós estamos muito focados nesse ano do São José, né? Para conquistar os objetivos do clube. Graças a Deus vem dando certo, todo mundo está focado, está seguindo o trabalho que está sendo feito e as coisas estão dando certo para a gente, dentro de quadro, poder trabalhar tranquilo, né? Graças a Deus a gente tem mantendo um bom resultado na Liga Nacional, tanto no Campeonato Paulista também. Copa do Brasil a gente também teve resultados bons. Temos o Paulista e o Campeonato Nacional de Futsal, né? Graças a Deus estamos classificados nos dois e podendo disputar em alto nível. Já o goleiro Matheus, ele destaca os fatores que estão ajudando o time a viver esse bom momento, tanto aí no Campeonato Paulista quanto na Liga Nacional. A gente vem numa pegada muito forte de trabalho na semana, desde o começo do ano, alinhando o trabalho físico do nosso preparador físico ao trabalho técnico e tático do nosso treinador Douglas, e a nossa vontade, né? Nossa vontade de chegar e levar o São José longe. Isso está fazendo muita diferença nos jogos. E o goleiro artilheiro do São José entende que o jogo de hoje contra o Sorocaba, a pressão e a posse de bola são armas fundamentais para conquistar a vitória e, consequentemente, a classificação à final no Campeonato Paulista. Vai ser o mesmo comportamento do São José em todos os jogos, entendeu? Marcação, pressão sempre, não deixando o adversário jogar. E quando a gente tiver com a bola, a gente vai tentar ficar bem com a posse e atacar bastante o Magnus. Fazer um grande jogo lá, vai ser um fator primordial para a nossa classificação. Pois é só um jogo e é na casa do adversário. Temos que se impor também para, se Deus quiser, chegar na final. Se Deus quiser, São José que bateu o Magnus aí, todo poderoso, acabou com a invencibilidade do Magnus, a equipe de Sorocaba, e hoje ela se enfrenta. É óbvio que o Magnus vai vir mordido, né, por ter perdido para o São José em outra oportunidade. Vai ser um jogo muito bom, aliás, as duas equipes, o jogo encaixa para ambos os lados, né? Então vai ser um jogo bom, promete. Daqui a pouco, 5 horas da tarde, a bola rola, e quem vai acompanhar todo esse jogo, vai contar amanhã os detalhes da partida, é claro, o Valtencir Vicente, que agora chega pela linha B, mas ele chega antes tarde do que nunca. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver pela linha B ou não. Deixa cair, Valtencir, boa tarde. Boa tarde, Lira Júnior, grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, aqui do nosso Parado dos Esportes. Tem dia que a conexão é feita lá com o Afeganistão, né, Vieira? Então não tem jeito de chegar até aí, né? Não sei porquê, mas eu acho que foi algum talibã que mudou a linha. Não foi a produtora que puxou o cabo aí não, né? Não, a produtora até dá risada quando o pessoal acha que na volta dos públicos aos estádios, fulano vai guardar distanciamento de ciclano, que na entrada do estádio todos vão formar uma fila indiana devidamente espaçada, tal. A produtora dá risada, viu, Vieira? Tem gente que acha que distanciamento, álcool em gel, máscara, é tudo bobeira. Isso é bobagem, não faz sentido nenhum. Imagina num estádio de futebol com bola rolando depois de 527 dias sem ver o time em campo, Vieira. Assim, se você quer liberar o estádio, você não pode imaginar algo diferente do que foi ontem, seja no Maracanã, seja no Mineirão, seja aqui no Martim
Martins Pereira. Não tem como. Se o cara libera estádio, você não espere que o torcedor vai ficar sentadinho no seu lugar, vai ter 5 bancos livres do lado, aí o próximo torcedor senta e assim sucessivamente. Você não espere que isso aconteça. Você não espere que todo mundo fique com máscara e não xingue lá, não fale nada, para não espalhar gotículas ao léu. Todo mundo com a máscara, obviamente, né? E como você disse, na entrada vai todo mundo formar uma fila indiana com 1,5 metro de distância para poder entrar no estádio. Se o time fizer gol, ninguém vai sair gritando, pulando, comemorando. Não vai ter nada disso. Ah, pelo amor de Deus, né? Ou você libera e espera que tudo isso aconteça e depois não fica enchendo o saco, ou então não libera. Porque liberar para ficar esse falatório depois que a torcida não se comportou, que não sei o quê. Ah, vá pro inferno também, né, Valtecir? É verdade, né, Vieira? Os caras querem ser mais realistas que o gay. Exato. A gente viu na final da Eurocopa, em Wembley, a torcida da Inglaterra, gente pulando o muro. Você acha que aquele sujeito grandalhão, fortão, que pulou o muro para invadir o estádio, para ver o jogo da decisão, você acha que ele fez teste de Covid antes do jogo, Vieira? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu tenho aquela opinião, assim, a realidade do Brasil em relação à vacinação, nem todo mundo tá com 50, 60, 70% de vacinados em estados, aí tem diferença, os países têm diferença, então assim, eu não sei se realmente era o momento de liberar, porque sabe que dentro do estádio não tem como, um ginásio não tem como você pedir para que a pessoa fique sentadinha, nem o torcedor japonês, que é o mais educado, que ele vai lá, ele come amendoim, ele pega a casca do amendoim, vai embora, leva para casa, né, para não sujar o estádio, aquela coisa toda, nem o torcedor japonês dá para fazer um negócio desse. Imagine o torcedor brasileiro, que é uma festa, para não falar outra coisa. Então assim, não dá. Ou libera e esquece essas coisas, porque não tem como. Ou então não libera, que talvez fosse o melhor momento ainda, infelizmente, porque nem todo mundo está vacinado, e aquela coisa toda. Mas enfim, aqui no Brasil os caras fazem um carnaval e aproveitam para fazer politicagem com tudo. Mas, Valtecir, eu já falei muito sobre esse assunto, queria que você falasse do futsal, que o jogo daqui a pouquinho que você vai acompanhar vai ser espetacular, não, Babi? É verdade, é aquele jogo que só um vai avançar e o prêmio é decidir um título. Então não dá para ficar regulando, não dá para ficar naquela de economizar para jogar depois. Ou é tudo ou é nada. Um dos dois vai ter que passar e o outro vai sobrar. E como você lembrou, o São José já ganhou do Magnus pela Liga Nacional, 4-2 o resultado. Então, quer dizer, o Magnus veio mordido, é verdade, mas o São José sabe que o adversário não é imbatível. Então, pode ser realmente um grande jogo. E o bom é que o São José deverá contar com todos os jogadores e quando ele atua assim, ele acaba sendo competitivo. E vale lembrar que é semifinal em jogo único, o vencedor de logo mais 17 horas no Tênis Clube vai decidir o título do estadual contra o Corinthians, que ontem, como visitante do Santo André, que é o time da Intel, Santo André vinha com melhor campanha, mas aos 3 minutos do segundo tempo, o Lucas Rocha fez o gol para o Corinthians, e esse gol acabou definindo o placar de 1-0, então o Corinthians já está na final, e daqui a pouco no ginásio do Tênis Clube surge o outro finalista entre São José e Magnus Sorocaba, um jogo que lamentavelmente com o ginásio fechado seria em condições normais partida para um grande público, viu, Vieira? Sem dúvida alguma. Aliás, o ginásio lá de Sorocaba comporta uma boa quantidade de público lá. Um ginásio... bem lembrado. Não sei porque eu falei Tênis Clube, mas o jogo é lá na Arena Sorocaba, exatamente. O time deles tem melhor campanha. Sim, o ginásio lá é bem bacana. Eu nunca fui presencialmente lá, mas pelas imagens que a gente vê, é um ginásio bem bacana, com dimensões bem bonitas. Aliás, bem bonito o ginásio. Seria muito bonito se tivesse o torcedor lá, que o torcedor também faz parte do espetáculo. Não é só a bola rolando, a bola na caçapa, a bola na cesta, a cortada do vôlei, enfim. O torcedor faz parte, sim, do espetáculo e é muito triste a gente ver. Mas ainda não é o momento, entendo eu, de colocar o público, porque não dá para você controlar do jeito que eles querem. Mas enfim, Valtecir Vicente, vai ser um jogão daqui a pouquinho, daqui 7 minutos a bola rola, né, Babi? É verdade, e daqui a pouco também termina pelo Campeonato Paulista Sub-20, o São José está recebendo o Palmeiras no estádio Martins Pereira, terceira rodada, portanto, da competição. São José vinha de 2 derrotas,
perdido em casa na estreia para o Ecos de Suzano por 1-0, e depois em Mogi das Cruzes para o União Local por 1-0. O Palmeiras vinha de uma derrota em Taubaté para o Taubaté por 1-0 e de uma vitória em casa sobre o Flamengo de Guarulhos por 2-1. São José no primeiro tempo sentiu a pressão do adversário, mas foi resistente. Uma pena, o centroavante Lucas Gabriel teve 2 chances, em uma numa bola recuada curta, ele poderia ter aproveitado melhor quando ficou diante do goleiro, e na segunda o cruzamento na área, quando era para dominar, girar batendo, ele acabou dando uma de zagueiro, a bola pegou meio na canela dele e saiu da área. Aí no comecinho do segundo tempo, o Palmeiras foi para cima e o São José acabou se atrapalhando. Com 2 minutos, jogada de linha de fundo, cruzamento na área, e o Vitório Henrique fez 1-0 para o Palmeiras. O São José ainda estava tentando se acertar no jogo, quando quase aos 5 minutos, o volante Pedro Lima avançou, sentiu que dava para chutar, mandou no canto esquerdo, o goleiro se esticou, mas não alcançou. 2-0 Palmeiras. E agora, mais recentemente, aos 37 minutos, o Israel Júnior, que durante o jogo entrou numa das substituições do técnico Mariano Mateus, o Israel Júnior acabou fazendo o gol do São José. Estamos nos minutos finais, 45 minutos de partida, não dá para saber o tempo de acréscimos, e o São José tentando, né? Com 2-1, se fizer um gol, empata a partida, viu, Vieira? Que bom, os meninos aí do São José estão encarando de igual para igual aí a equipe do Palmeiras, né? Pelo que você tá falando aí, e o resultado de 2-1, mas vai sacramentando a terceira derrota, né, Valtencir? É verdade, é uma pena que isso esteja acontecendo, mas tem aí a chance, quem sabe, de arrumar um empate, e o Palmeiras era o favorito para o jogo, está fazendo valer o favoritismo. Agora, nesse grupo, quem está se destacando é o Taubaté. O Taubaté já vem de 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas e está ganhando do Flamengo em Guarulhos por 1-0. Gol de pênalti cobrado pelo volante Igor aos 20 minutos do segundo tempo. Então o Taubaté vai mantendo aí a liderança isolada do grupo com 100% de aproveitamento. E veja como são as coisas, né? Na quinta-feira da semana que vem, para a 4ª rodada, o Clássico do Vale do primeiro turno, lá em Taubaté, com o Taubaté acumulando 3 vitórias e recebendo o São José, que pelo andar aqui dos momentos finais, está indo para a 3ª derrota, Vieira. Agora quem está impossível também, Valtencir, é o Ibrachina. O Ibrachina está vencendo o Bragantino por 3-2 no Sub-20. Vamos acompanhar o Ibrachina, hein, Valtencir? Time de empresários, provavelmente time que investe, que dá uma condição boa de trabalho, com concentração, alojamento, que deve ter uma rede de olheiros, puxa jogador daqui, jogador dali, deve ter um financiamento de algum clube chinês que busca talentos no futebol brasileiro, né? Os chineses estão sempre naquela de buscar mais jogadores jovens, cada vez mais, quando o Palmeiras acaba fazendo o 3º gol. 46 minutos do segundo tempo, quase 47, o Palmeiras faz o 3º gol, aí liquida a fatura, Palmeiras 3, São José 1 no estádio Martins Pereira. E no mais, a grande torcida do Ibrachina deve andar pelas ruas festejando com máscara, né, Vieira? Com máscara e guardando o distanciamento entre eles, torcedores, né? É verdade, deve ser o Ibrahimovic de um lado e os chineses do outro, lá o imperador fazendo festa com a vitória do Ibrachina, que beleza, hein, Babi? Vai saber, né, Vieira? Vai saber, né? Tem investidores assim, isso quando a empresa não é de fachada, com laranjas, né? Paraísos fiscais, né? Tem essa também, né, Vieira? Ô, Babi, 4... Pois não. Bruno Mendes, ou Bruno Menezes, o gol do Palmeiras, só para confirmar, terminando ainda o jogo, não acabou, o Palmeiras ganhando do São José no Martins Pereira por 3-1, Campeonato Paulista Sub-20. Vale lembrar que ontem, pelo Campeonato Paulista Feminino, São José perdeu em casa para a Ferroviária de Araraquara por 4-2, estávamos aqui ao vivo, quando nos minutos finais a Ferroviária virou o placar, empate de 2-2, o São José tomou 3 gols em 5 minutos, aos 43, aos 47, aos 48. O pessoal do São José entende que o que faltou mesmo foi a tal da condição física, que várias jogadoras chegaram sem a devida pré-temporada, ainda estão se ajustando, se acertando, buscando melhor condicionamento, e que depois que o time cansou, a Ferroviária teve mais forças e por isso mesmo, nos minutos finais, fez a diferença.
Mas é aquela história também, né, Vira? Não dá pra gente ficar esperando o Léo Natel virar ser o novo Mbappé do continente sul-americano, né? Tem que correr atrás de resultados, né, Vira? Com certeza. E atacante Ju Oliveira do São José falou sobre a derrota de ontem. Sobre o jogo de ontem, eu achei que a gente fez uma boa partida, principalmente taticamente, a gente foi muito bem. Independente de quem saiu jogando do time do Ferroviário, e até mesmo quando teve as mudanças, colocando as meninas do time titular delas, a gente suportou bem até os 43 do segundo tempo. Eu acho que a gente pecou nos detalhes. Também ali a gente perdeu a Rafinha, nossa volante. Mas a gente fez uma boa partida. Agora é continuar trabalhando, ver os erros, onde erramos e podemos melhorar para a gente fazer uma ótima partida contra o Corinthians e seguir o campeonato. Pois é, Valtencir, não deu pro futebol feminino. 5 em ponto, Vavi. Um grande abraço para você. Amanhã você volta. Grande abraço também, Vira Júnior, a cobertura aí do Dia Esportivo, depois também aqui no jogandojuntos.com.br. Até amanhã, um abraço a todos. Valeu, este é o Valtencir Vicente, o melhor de todos. Quer ficar bem informado? Jogandojuntos.com.br. Você quer ler aquilo que você nunca lerá em lugar nenhum? Jogandojuntos.com.br. Quer matérias exclusivas, importantes e onde você saberá de tudo com aquele garbo e elegância, escrito, editado, redigido, fotografado por ele, Valtencir Vicente? Jogandojuntos.com.br, o melhor de todos, tá certo? O melhor site esportivo é o jogandojuntos.com.br. E com os destaques do Valtencir Vicente do jogandojuntos.com.br, coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, em nome de Padaria Flor de Pé, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean e Vinac Consórcios. Obrigado, Edson Show Ramiro, pelos trabalhos técnicos. Vem agora o repórter CBN, na sequência o ponto final com Carolina Moran e o sempre divertido Rodrigo Bocardi. De minha parte, grande abraço, até amanhã, tchau, tchau.